Olá, boa noite. Sejam todos muito bem-vindos ao canal Embarque Imediato, trazendo as últimas notícias do mundo rodoviário. A Superintendência de Serviços de Transporte Rodoviário de Passageiros da ANTT publicou duas decisões no Diário Oficial da União desta segunda-feira, dia 11 de março. Na primeira delas, de número 119, a agência altera a portaria anterior de número 1013, publicada em novembro de 2022, que deferiu o pedido da Primar Navegações e Turismo com a implantação da linha Limeira a Rio de Janeiro, com as seções Limeira, Campinas, São José dos Campos para Rio de Janeiro, Resende, Barra Mansa e Duque de Caxias, de prefixo número 08035830. Com a mudança, a decisão passa a vigorar com as seguintes seções: a primeira de Limeira e Campinas para Resende, Barra Mansa e Duque de Caxias, e a segunda de São José dos Campos para Resende, Barra Mansa, Duque de Caxias e Rio de Janeiro. Por fim, e pela decisão SUPAS número 120, a agência negou o pedido de autorização para operar os mercados pleiteados pela empresa Fabitur Transportes e Turismo, com base no que determina o novo marco legal do TRIP, da resolução NTT número 6033 de 2023, aprovada em dezembro do ano passado. O pedido da Fabitur não observou o disposto nos artigos 230 e 231 da referida resolução. Já no Diário Oficial da União, desta terça-feira, dia 12 de março, a ANTT publicou duas decisões na edição do Diário Oficial da União. Pela decisão número 124, a agência negou o pedido de autorização para operar os mercados pleiteados da aviação Rio-Oeste, a Liderança Turismo. O motivo do indeferimento foi a inobservância ao disposto nos artigos 230 e 231 da resolução ANTT número 6033, que definiu o novo marco regulatório do TRIP. Na sexta-feira passada, no dia 8 de março, a liderança teve outros dois pedidos negados pela decisão SUPAS números 116 e 117. Nesse mesmo dia, Outras empresas também tiveram seus pedidos indeferidos, como a Viladiânia, da Buser e Expresso JK, e a Aviação VIP Brasil e Expresso Prime. O Superintendente de Serviços de Transporte Rodoviário de Passageiros da ANTT negou novamente pedido de autorização para operar mercados. Nesta segunda-feira, dia 18 de março, o Diário Oficial trouxe a medida aprovada pela Superintendência da agência, em que foi indeferida a solicitação da Catarinense Turismo Turisul, a empresa localizada em Tubarão, em Santa Catarina. Os pedidos de indeferimento publicados recentemente têm sido indeferidos com base no novo marco regulatório do TRIP, por inobservância ao disposto nos artigos 230 e 231 da resolução NTT número 6033 de 21 de dezembro de 2023. O Superintendente de Serviços de Transporte Rodoviário de Passageiros da ANTT publicou decisão que suspendeu a venda de passagens e excluiu mercados da licença operacional da Transáguia Turismo. Pela decisão SUPAS número 136, publicada no Diário Oficial da União desta terça-feira, dia 19 de março, a agência suspendeu os efeitos de decisão anterior até julgamento final do mérito do recurso administrativo. A decisão suspensa hoje, número 81, foi publicada recentemente no dia 23 de fevereiro. Por ela, a Transáguia ficou proibida de fazer comercialização de bilhetes para a linha Goiânia a São Paulo, de prefixo número 120739. A decisão 136 proibiu também a comercialização de bilhetes para sessões de São Paulo para Goiânia e Uberaba nas linhas relacionadas, sendo elas a primeira de Messilândia para São Paulo, a segunda de Uberlândia para São Paulo, de prefixo número 06566, de Uberlândia para São Paulo, de prefixo número 0656631, de Uberlândia para São Paulo, de prefixo número 06056651, de Anápolis para São Paulo, de prefixo número 120740, de Anápolis para São Paulo, de prefixo número 12074031 e de Anápolis para São Paulo, de prefixo número 12074051. A Transáguia foi incorporada pela Expresso União do Grupo Comporte. Após a incorporação, o Grupo Comporte anunciou a compra de 8 ônibus 0 km de 2 andares modelo VistaBus DD da Buscar, com a atual tecnologia Euro 6. Por fim,
E pela decisão número 128, a ANTT indeferiu o pedido de autorização para operar os mercados pleiteados pela Expresso Brasil Transportes e Turismo. O motivo é a inobservância do artigo 47 da Lei nº 10.233 de 2011. A Expresso Brasil recebeu recentemente o termo de autorização número 473, com isso foi habilitada a licença operacional para a prestação do serviço regular de transporte rodoviário coletivo interestadual e internacional de passageiros, sob o regime de autorização. A concessão do TA para a empresa se deu pela decisão Supras número 374 de 30 de junho de 2023. A ANTT negou novamente pedido de autorização para operar mercados protocolados por uma empresa de ônibus. Nesta quarta-feira, dia 20 de março, o Diário Oficial da União trouxe a decisão Supras número 132 da Superintendência da Agência, que relata o indeferimento da solicitação da Leal Transporte e Turismo, empresa localizada em Brasília, no Distrito Federal. Os pedidos de mercados indeferidos recentemente estão sendo todos negados com base no marco regulatório do TRIP, por inobservância ao disposto nos artigos 230 e 231 da Resolução ANTT número 6033. A agência continua indeferindo pedidos de autorização para operar mercados solicitados por empresas de ônibus do transporte regular. Esta postura persistirá enquanto durar o prazo de transição do novo marco regulatório do TRIP. Desta vez, pela decisão Supras número 134, a ANTT indeferiu o pedido de autorização para operar os mercados pleiteados pela Aviação Catarina Transporte de Passageiros Limitada, que opera o nome Fantasia Busway. A justificativa da recusa em atender ao pedido é justificada pela agência por inobservância ao artigo 47 da Lei nº 10.033 de 2001. O diretor de Procedimentos e Logística da Artesp, a Agência de Transporte do Estado de São Paulo, conforme publicação no Diário Oficial desta quinta-feira, dia 21 de março, abriu o chamamento público para a operação de uma linha intermunicipal no Vale do Ribeira após desistência da Aviação Piracema, a atual permissionária. A Piracema informou à agência que não tem condições de atender a demanda da linha rodoviária entre Sete Barras e Juquiá. A publicação de chamamento público diz a Artesp que visa convocar empresas já interessadas e já cadastradas, que operam no serviço regular de transporte intermunicipal ou serviços de fretamento, para que apresentem manifestação formal acerca de seu interesse e em operar a rota em caráter emergencial. A contar de hoje começa contra o prazo máximo de 5 dias úteis para a formalização do interesse junto à Artesp. A operação será sob o regime de autorização pelos prazos de 180 dias, prorrogáveis uma única vez por igual período. As manifestações de interesse deverão ser encaminhadas para o e-mail tc2@artesp.sp.gov.br. A empresa Cruz do Grupo Comporte deixou de operar 2 linhas do transporte intermunicipal na região de São José do Rio Preto, interior de São Paulo. A informação é da Diretoria de Procedimentos e Logística da Artesp, publicada nesta sexta-feira, dia 22 de março. As linhas que estão sem atendimento ligam as seguintes cidades: Ibitinga e Borborema, e Nova Europa e Itápolis. Para atender as ligações entre as cidades, a Artesp publicou 2 chamamentos públicos. A finalidade é convocar empresas interessadas no trecho, já cadastradas na agência, que operam no serviço regular de transporte intermunicipal ou serviço de fretamento para substituir a empresa Cruz. As interessadas deverão apresentar manifestação formal acerca de seu interesse em operar a rota em caráter emergencial. A contar de hoje, começa a contar o prazo máximo de 5 dias úteis para a formalização do interesse junto à Artesp. A operação será sob o regime de autorização pelo prazo de 180 dias prorrogáveis, uma única vez por igual período. As manifestações de interesse para cada linha deverão ser encaminhadas para o e-mail tc4@artesp.sp.gov.br. Dando sequência ao seu cronograma de demonstrações em diferentes cidades brasileiras, a Marco Polo inicia esta semana em Cuiabá, capital do Mato Grosso, operações com ônibus 100% elétrico, ativo e integral com chassi e carroceria desenvolvida pela marca. A ação é uma parceria com a operadora Consórcio Metropolitano, responsável pela linha intermunicipal entre Várzea Grande e Cuiabá. Terá duração de 1 mês e permitirá aos usuários
do transporte coletivo da cidade utilizaram um ônibus com tecnologia limpa e renovável. A operadora do consórcio metropolitano utilizará o modelo ativo e integral e a demonstração do modelo 100% elétrico. É um importante exemplo de um sistema de transporte coletivo moderno, eficiente, sustentável, ambientalmente e financeiramente viável. O ativo integral é um modelo que conta com a aplicação da tecnologia nacional, o conhecimento da engenharia brasileira e a expertise mercadológica das 7 décadas de atuação da Marco Polo, reproduzindo a segurança e a confiabilidade. Confiamos e apoiamos a transição de matriz energética de Cuiabá, que prevê a aquisição de 40 unidades a partir do segundo semestre de 2024, comentou Alexandre Cervelin, gerente comercial responsável pelas regiões Sul, Centro-Oeste e Norte da Marco Polo. O presidente da Câmara Municipal do Rio de Janeiro, vereador Carlos Caiado, promulgou na quinta-feira, dia 21 de março, a Lei nº 8.264, que obriga que até 2040 todos os ônibus do sistema municipal da capital fluminense sejam elétricos. A informação foi divulgada nesta sexta-feira, dia 22, pela Câmara. O projeto foi de autoria dos vereadores Vitor Hugo, Marco Braz, Felipe Michel e Niquinho. O prefeito Eduardo Paz vetou o projeto, mas a Câmara derrubou o veto. Segundo a lei, a troca da frota atual deve ser gradativa. O cronograma deverá ser estipulado pela Prefeitura após o acordo com as empresas de ônibus. Em nota, a Câmara Municipal detalhou que os primeiros bairros que devem receber os ônibus elétricos ficam no sul da cidade, como Catete, Flamengo, Botafogo, Gávea, Humaitá e Ipanema, por exemplo. Em nenhum ponto, a lei traz especificações de como será implantada a infraestrutura de distribuição de energia e de recarga das baterias dos ônibus. Apenas diz no artigo 3º que a política sustentável de substituição da frota de ônibus do transporte coletivo de passageiros e por veículos elétricos com zero emissões de gases CO2 deve permitir investimento em infraestrutura de transporte para a instalação de estações de recargas dos veículos elétricos, com logradouros públicos nos padrões técnicos de segurança definidos pela agência reguladora competente. O risco é de ocorrer no Rio de Janeiro, o que está ocorrendo em São Paulo, onde a compra de ônibus a diesel pelas empresas municipais está proibida desde 17 de outubro de 2022. Outra lei promulgada também nesta quinta-feira pela Câmara Municipal do Rio de Janeiro é a de número 8.265, que obriga que estacionamentos privados de uso coletivo com 20 vagas ou mais. Pela lei, ao menos 1% das vagas nestes estabelecimentos deve ter ponto de recarga, para que não haja um custo a mais para o dono do estabelecimento. A lei autoriza a cobrança pelo uso das estações de reabastecimento. Entre os estabelecimentos que terão a obrigatoriedade, por exemplo, estão além de estacionamentos particulares de ruas, os shoppings, igrejas, academias, hospitais, entre outros. Os autores da lei são os vereadores Zico, Dr. Gilberto, Marcos Braz, Luciano Medeiros, Márcio Ribeiro, Dr. Carlos Eduardo, Celso Costa, Vitor Hugo, Dr. Marcos Paulo, Felipe Michel, Felipe Boró, Vera Lins, Luciana Novaes e Eliseu Kessler. A Urbia Cataratas, empresa responsável pela gestão turística e operação do Parque Nacional do Iguaçu, em Foz do Iguaçu, no Paraná, começa a testar um ônibus elétrico produzido na China pela Higer Bus, representada no Brasil pela TEVX. A informação foi divulgada pela fabricante nesta quinta-feira. Os testes vão durar aproximadamente 30 dias e envolvem o modelo Azure A12BR que, de acordo com a Higer, apesar de ser produzido na China, foi adaptado para a realidade operacional brasileira. A TEVX Higer diz que os testes são a convite da Urbia Cataratas. O parque já é serviço por ônibus menos poluentes. Desde outubro de 2013, passaram a circular modelos de 2 andares híbridos da Volvo encarroçados pela Marco Polo. A Volkswagen tem aproveitado eventos com a participação de gestores públicos para exibir seu protótipo de ônibus elétricos. Agora é de vez a montadora alemã
mostrar o veículo no Smart City, que ocorre em Curitiba entre esta quarta-feira, dia 20, e esta sexta-feira, dia 22. A primeira aparição oficial ocorreu nos dias 12 e 13 de março, em evento de eletromobilidade promovido pelo DETRO-RJ, aqui no Rio de Janeiro, que gerencia o Sistema Municipal de Transportes do Estado. Em Curitiba, o ônibus recebeu adesivação visual semelhante à que foi usada nos coletivos elétricos de outras marcas que participaram de uma série de testes promovidas pela Urbis, gerenciadora dos transportes da capital paranaense. Segundo a fabricante, o Evoxbus iniciou os primeiros testes em maio de 2023. O protótipo exibido em Curitiba tem 22 toneladas de peso bruto total e autonomia de baterias de até 250 km, com um sistema de carregamento voltado ao período noturno para maximizar a produtividade. A fabricante ainda diz que o modelo tem sistema de frenagem regenerativa que pode aumentar a autonomia da bateria e reduzir o desgaste dos freios do veículo. Já o sistema EcoDrive Mode, presente no ônibus, segundo a Volkswagen, ajusta o consumo de energia do veículo. O ônibus elétrico ainda tem proteção contra inundação, sistema de ajoelhamento para maior acessibilidade dos passageiros e a suspensão pneumática integral. A flexibilidade é outra promessa da marca para ônibus elétricos. A Eletra, mais uma vez, inova e apresenta pela primeira vez 2 modelos de ônibus elétricos escolares 100% brasileiros, em parceria com a Caio, no Cimove Brasília nos dias 19 e 20 de março. Os escolares Eletra são os primeiros ônibus do tipo lançados no Brasil. Um deles tem 9,6 metros, chassi Volkswagen, carroceria Force Super da Caio, motores e baterias WEG. Capacidade para 41 passageiros sentados e uma vaga para cadeirante. Tem autonomia de 120 a 140 km com recarga em movimento, recarga regenerativa e também ar-condicionado. Já o ônibus elétrico escolar de 11,3 metros tem chassi Mercedes-Benz, carroceria Force Super da Caio, motores e baterias WEG e tem capacidade para 52 passageiros e uma cadeira de rodas. Tem autonomia de 110 a 120 km com recarga em movimento e ar-condicionado. Os escolares elétricos, com tecnologia 100% nacional, vêm suprir uma lacuna no setor de transporte escolar, proporcionando uma viagem mais confortável, silenciosa, totalmente sustentável e segura para as crianças e jovens. Uma frota de 100 ônibus escolares elétricos rodando por um ano deixa de emitir 1.065,4 toneladas de CO2 na atmosfera, o que contribui com as metas internacionais de controle da poluição e saúde das nossas crianças. Os ônibus têm tecnologia da tração elétrica e integração elétrica, com carroceria Caio e Millennium, motor elétrico e baterias WEG, todas elas brasileiras, e chassis Mercedes-Benz, fabricadas em São Bernardo do Campo, em São Paulo. Nesta segunda-feira, dia 25 de março, a linha 1952 tem o início da operação do novo ônibus movido a gás natural comprimido, o GNC, na região metropolitana de Recife, em Pernambuco. O itinerário conta com embarque no terminal integrado Pelópidas Silveira, em Paulista. Segundo informações do Grande Recife Consórcio de Transporte, o coletivo funciona com gás metano. Dessa forma, podem ser utilizados paralelamente tanto o GNG como o biometano. Com foco no transporte sustentável de passageiros, o ônibus a gás emite até 20% a menos CO2, que é o dióxido de carbono, e que um modelo equivalente a diesel. Além disso, a redução de emissão de dióxido de nitrogênio beira 90% e a de material particulado de 85%. De acordo com um consórcio citado, a frota atual do transporte coletivo da região metropolitana do Recife é de 2.213 ônibus. A Autoaviação Progresso, conhecida pela sua frota equipada exclusivamente com chassis Scania, iniciou o período de testes com Paradiso G8 1800DD da Volvo. Este marco representa não apenas o retorno da Volvo à frota do Progresso após mais de 30 anos, mas também a estreia da linha G8 da Marco Polo nos veículos da empresa, sediada em Jaboatão dos Guararapes, no Pernambuco. O ônibus de testes, identificado pelo prefixo 7021, é equipado com motorização Volvo B460R Euro 6. O Paradiso G8 1800DD oferece uma experiência de viagem premium na linha intermunicipal que conecta
Recife a Tabira, em Pernambuco. Internamente, o veículo conta com 43 poltronas-leito, carregadores USB individuais, geladeiras, tomadas elétricas, sanitário, cortinas de privacidade, porta-pacotes e piso amadeirado, garantindo conforto e conveniência aos passageiros. Além disso, um elevador está disponível para garantir total acessibilidade. Este período de testes marca o encerramento de uma jornada anterior, na qual o veículo passou por avaliação no Grupo Brasileiro na Bahia. Entre os meses de dezembro e fevereiro, o Paradiso G8 esteve em operação na frota da empresa baiana, preparando-se para sua nova fase na Autoaviação Progresso. Com essa iniciativa, a Progresso demonstra seu compromisso com a inovação e a qualidade do serviço oferecido aos passageiros, abrindo as portas para uma nova era de tecnologia e conforto em suas operações intermunicipais no estado do Pernambuco. Após muitas promessas, altos valores envolvidos e desentendimentos entre a Prefeitura de São Paulo, Enel e empresas de ônibus, a quantidade de coletivos elétricos movidos com baterias subiu de 84 para 117 na capital paulista. Ou seja, com estes 33 ônibus a mais, a frota atual passou de 3,2 para apenas 4,5 da meta do prefeito Ricardo Nunes, de 2,6 mil veículos deste tipo rodando na cidade até o fim de 2024. O anúncio de 600 ônibus até o fim de 2023 não se cumpriu. Aliás, na novela da eletrificação da cidade de São Paulo, houve até desmentidos mútuos entre o prefeito e a Enel. Nunes disse que a Enel subiu de 600 milhões de reais para 1,6 bilhão de reais o orçamento para a infraestrutura, e a distribuidora disse que a declaração estava errada e que 1,6 bilhão é a soma de todas as possibilidades de soluções tecnológicas, mas que nem todas serão adoradas, porque as empresas de ônibus vão escolher algumas opções somente. A informação do crescimento da frota foi confirmada pela SP Trans, gerenciadora no sistema. O número quase insignificante em relação às promessas da gestão do Ricardo Nunes reflete bem os desencontros do processo de eletrificação da frota de ônibus na cidade paulista, cujo principal problema é a falta de infraestrutura nas garagens e redes de distribuição para carregar as baterias destes veículos. Em nota, a SP Trans coloca na conta da eletrificação os trolleybus, mas este tipo de transporte existe na cidade desde 1949, e o prefeito Ricardo Nunes já declarou várias vezes que não pretende manter o sistema mais, descontinuando os investimentos até o fim. Agora falamos sobre as últimas ocorrências do mundo rodoviário. Um motorista que conduzia um ônibus da aviação Águia Branca passou mal, jogou o veículo na calçada e atropelou um pedestre. O caso aconteceu nesta última quinta-feira, dia 14 de março, no Rio de Janeiro. Segundo o Corpo de Bombeiros aqui do Rio, o caso aconteceu na rua 1º de março, em frente ao terminal Garagem Menezes Cortes, por volta de meio-dia e 55. De acordo com a corporação, além de atropelar a vítima, o ônibus bateu em um poste durante o episódio. 2 pessoas ficaram feridas e foram encaminhadas ao Hospital Souza Aguiar. A primeira foi identificada como Natália Souza, de 28 anos, e estava em estado grave. O outro ferido foi identificado como Fábio Ribeiro, de 54, que sofreu apenas ferimentos leves. O vídeo que circula nas redes sociais mostra a ação das pessoas que passavam pelo local, socorrendo a vítima e o motorista do ônibus. O condutor foi retirado do veículo e estava convulsionando. Já a vítima atropelada estava no chão ao lado das manchas de sangue. Por meio de nota, a Águia Branca diz que presta apoio à família do pedestre e do motorista e que colabora com as autoridades na apuração do caso. Um grave acidente envolvendo um carro e um ônibus da empresa Van Turismo acabou deixando um morto e um ferido por volta de 4h30 da madrugada na BR-116, em Cachoeira de Pajeú, no norte de Minas. De acordo com a PRF, o ônibus que saiu da cidade de Pariconhas, no sertão de Alagas, seguia para São Paulo e não registrou passageiros feridos. Agentes do SAMU acabaram atendendo a ocorrência e a vítima ferida foi encaminhada para uma unidade de saúde da região. O acidente ocorreu no quilômetro 25 da rodovia, em local conhecido como Trevo de Cariri, e chamou a atenção de quem passava pela região. Um acidente envolvendo 2 ônibus urbanos que operavam a linha 1280 e 35
deixou ao menos 9 pessoas feridas na manhã desta sexta-feira, dia 15, como informa a Autarquia Municipal de Trânsito e Transporte de Contagem. De acordo com a administração municipal, a colisão entre os dois coletivos ocorreu na Avenida Cardeal Eugênio Pacelli, nas proximidades de uma loja de alimentos, em Contagem, na região metropolitana de Belo Horizonte. Agentes da Polícia Militar do Estado de Minas e do Serviço de Urgência do SAMU atenderam a ocorrência. A via acabou liberada ao trânsito por volta de 9 horas da manhã, depois da finalização da ocorrência do acidente. Um cadeirante e outros 3 adolescentes acabaram flagrados na manhã desta última quarta-feira, dia 14, pegando carona na traseira de um ônibus que circulava no bairro Jardim Campo Alto, no município de Colombo, na região metropolitana de Curitiba. O fato ocorreu na rua Roger Bacon, quando a equipe do programa Balanço Geral seguia na região para gravar uma reportagem e chamou atenção ao ver um cadeirante pegando rabeira. Nas imagens é possível ver as crianças e os adolescentes pegando carona, ou como se diz na região, pegando rabeira, e o cadeirante segurando na garupa de uma das bicicletas em movimento. Alguns moradores afirmam que o grupo aguarda o coletivo para pegar carona até o alto da ladeira e depois descer a mesma com um cadeirante. A Prefeitura de Colombo e a empresa de ônibus não se manifestaram sobre a situação na cidade. Um mecânico que não teve a identidade revelada acabou ferido na noite desta quinta-feira, dia 14, quando realizava uma manutenção em um ônibus rodoviário da Avenida Padre João Tomes, no bairro Parques das Mangueiras, em Três Lagoas. De acordo com o Corpo de Bombeiros, que atendeu a ocorrência, um macaco hidráulico não suportou o peso do ônibus e cedeu sobre o mecânico por volta de 6h30 da tarde, quando a corporação acabou acionada. Ao chegar no local da ocorrência, a vítima teria sido retirada debaixo do ônibus com ferimentos, com a ajuda de pessoas que estavam no local. O mecânico acabou levado para o Hospital Auxiliadora para receber atendimento médico. Um ônibus urbano que opera linhas na comunidade faxinal da Guardinha, na cidade de Cachoeira do Sul, no interior do Rio Grande do Sul, acabou atolando em uma rua de lama. Um vídeo que é publicado por moradores nas redes sociais mostra a precariedade na estrada de barro, gerando riscos inclusive de acidente com o ônibus em seus passageiros. De acordo com a Rádio Cachoeira, os moradores temem que, com a previsão da chuva para os próximos dias, o transporte acabe suspenso devido ao péssimo estado de conservação da estrada e que faz ligação da comunidade. Um trato precisou ser acionado para retirar o coletivo do atoleiro de barro. A Prefeitura de Cachoeira do Sul não informa que medidas estará adotando para que cenas como as já vistas nas redes sociais não voltem a ocorrer novamente. Um grave acidente envolvendo um carro de passeio modelo Gol em um ônibus rodoviário da aviação Rio Doce deixou ao menos 2 mortos no início da manhã desse sábado, dia 16 de março. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, o acidente ocorreu na altura do quilômetro 541 da BR-116, em Santa Rita de Minas. O motorista do carro ficou preso às ferragens e não resistiu aos ferimentos. Segundo a corporação, a vítima fatal é identificada como Wellerson Medeiro de Castro, de 40 anos. Agentes da concessionária Eco Rio Minas, que administra o trecho, também participaram do atendimento da ocorrência. Acredita-se que o motorista do carro possa ter tentado realizar uma conversão na rodovia para acessar uma estrada quando houve a colisão. O motorista e o auxiliar do ônibus apresentaram ferimentos e acabaram encaminhados para o Hospital Nossa Senhora Auxiliadora, em Caratinga. Alguns passageiros também apresentaram quadros de pânico devido ao susto. Uma mulher de 57 anos que não teve a sua identidade revelada acabou morrendo atropelada por um ônibus na noite desta sexta-feira, dia 15, na quadra Samambaia Norte, no Distrito Federal. De acordo com o Corpo de Bombeiros que atendeu a ocorrência, a mulher apresentou uma lesão grave na cabeça, após ser atingida pelo ônibus. Segundo informações populares, a mulher seguia na calçada quando se desequilibrou e caiu na via quando o ônibus seguia. A Polícia Militar do Distrito Federal acabou acionada. O motorista do coletivo informou aos militares que, ao ouvir um barulho, parou o ônibus para verificar a situação. Um jovem motociclista de 28 anos acabou morrendo atropelado por um ônibus da Auto Ônibus Líder na tarde desta última sexta-feira na Avenida da União, no conjunto Viver Melhor 2, na zona norte de Manaus.
De acordo com a Polícia Militar do Estado do Amazonas, o coletivo seguia realizando uma manobra quando o motociclista derrapou na pista e parou debaixo do ônibus. Segundo a corporação, chovia muito no momento do acidente. Acredita-se que o óleo na pista possa ter contribuído para o atropelamento. O Sindicato das Empresas de Transporte de Passageiros do Estado do Amazonas e a empresa Auto Ônibus Líder lamentou pelo acidente. Também informou que as imagens da câmera de segurança do ônibus já foram entregues à polícia. Um ônibus articulado da Carris Porto Alegrense acabou pegando fogo na noite desta última sexta-feira, dia 15, quando seguia pela localidade conhecida como Lomba do Pinheiro. De acordo com a Carris, o ônibus que operava a linha T2 Restinga e acabou pegando fogo na zona leste de Porto Alegre por volta de 7h30 da noite. De acordo com o Corpo de Bombeiros do Rio Grande do Sul, cerca de 80 passageiros seguiam a bordo no ônibus no momento do incêndio, e apesar do susto, não houve feridos, já que todos conseguiram desembarcar em segurança. A Carris informa que graças à ação rápida do motorista, que conseguiu desembarcar todos os passageiros, não teve feridos. Um ônibus urbano da aviação Joana d'Arc acabou destruído após bandidos a incendiarem o coletivo na noite deste último sábado, dia 16, no bairro Vista da Serra, em Colatina. A abordagem ao motorista do ônibus ocorreu no final da linha, quando os bandidos determinaram que o condutor deixasse o veículo e em seguida atearam fogo no coletivo. Ao incendiar o ônibus, a dupla de bandidos fugiu em seguida, chamando a atenção de moradores da região. Um acidente envolvendo um carro e um ônibus do sistema Transcol deixou ao menos 3 pessoas feridas na tarde deste sábado na Avenida Norte e Sul, como informa o Corpo de Bombeiros. De acordo com a corporação, o acidente entre ambos os veículos ocorreu na altura do Jardim Camburi, em Vitória, e chamou a atenção de quem passava pela região. Segundo alguns funcionários da Guarda Municipal de Vitória, informaram que o condutor do carro seguia em direção à praia de Camburi, quando bateu no ônibus no cruzamento das avenidas José Maria Viváqua dos Santos e Armando Duarte Rabelo. Agentes do SAMU acabaram atendendo a ocorrência e os feridos estão encaminhados aos hospitais da região. Um ônibus rodoviário da Unitur Turismo acabou tombando por volta de 9 horas da noite deste último sábado, na altura do quilômetro 313 da rodovia Castelo Branco, na altura do município de Santa Cruz do Rio Preto. De acordo com o Corpo de Bombeiros, o ônibus saiu de Marília e seguia com destino ao Santuário Nacional de Aparecida, no Vale do Paraíba. A concessionária CCR SP Vias, que administra o trecho, e agentes do SAMU atenderam a ocorrência. Dos 38 passageiros a bordo, ao menos 6 apresentaram ferimentos leves e o motorista teve ferimentos mais graves e acabou levado para um hospital da região. A Polícia Militar Rodoviária de São Paulo também atendeu a ocorrências e passou a orientar o tráfego de veículos na região. Um acidente envolvendo uma moto e um ônibus deixou ao menos um homem morto no início da manhã deste domingo, dia 17, na BR-316, na cidade de Atalaia. A vítima, que seguia na moto, não teve identidade revelada. De acordo com o Corpo de Bombeiros, ao chegar no local, o motociclista já estava morto. Agentes da PRF e da Polícia Militar de Alagoas também atenderam a ocorrência. O ônibus seguia a viagem com trabalhadores rurais da usina Caeté. Não há informações sobre feridos no ônibus. Um acidente entre uma moto e um ônibus na rodovia estadual ES 080 deixou um homem morto na madrugada deste domingo na região conhecida como Córrego do Ageu, na zona rural de Colatina, no Espírito Santo. De acordo com a Polícia Militar, a vítima é um motociclista identificado como Bruno Antônio Bertoni, de 40 anos. O motorista do ônibus disse aos militares que seguia a viagem quando percebeu a moto em alta velocidade. Apesar de piscar os faróis, a moto acabou batendo na parte lateral do veículo. O motociclista acabou caindo no chão e ainda fora atropelado por um outro veículo que passava no sentido contrário. O condutor do carro teria fugido do local. Agentes do SAMU acabaram atendendo a ocorrência e constatando o óbito da vítima. Um ônibus rodoviário da empresa Valeway Service acabou apresentando um princípio de incêndio na altura do quilômetro 3 da rodovia estadual MG 413, no município de Araguari. De acordo com o Corpo de Bombeiros, o incidente com o ônibus teria ocorrido por volta de 2 da tarde, no trecho que faz a ligação entre Araguari e Caldas Novas. Segundo a corporação, o ônibus saiu de Caldas Novas e teria como destino a cidade de Ribeirão Preto. Apesar do susto, não houve feridos. O motorista conseguiu conter as chamas antes da chegada dos agentes do Corpo de Bombeiros.
Uma cena que chamou a atenção na noite deste último domingo no bairro de Ipanema, na zona sul do Rio de Janeiro, quando um grupo de jovens e adolescentes estão no teto de um ônibus no final da rua Visconde de Pirajá, como mostra o perfil Alerta Rio. No vídeo é possível ver ao menos 5 homens no teto do coletivo, onde os mesmos teriam acionado uma das saídas de emergência, e um outro jovem ajudado também a subir no teto do ônibus. A imagem é registrada com os jovens no teto do ônibus por volta de 6h40 da tarde e passou a chamar a atenção na saída da praia nesta noite. A Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro informa que por meio de suas redes sociais que agentes estão sendo de prontidão na rua Fame de Amoedo com a Avenida Vieira Souto e a Avenida Vieira Souto com a rua Vinícius de Moraes. Não há informações até a publicação desta reportagem se o coletivo foi abordado pelos agentes ou não. Um grave acidente envolvendo um carro e um ônibus urbano na madrugada desta segunda-feira deixou ao menos 2 pessoas feridas no bairro Casa Caiada, em Olinda, na região metropolitana do Recife. Segundo o Corpo de Bombeiros de Pernambuco e agentes do serviço do SAMU, também participaram do atendimento aos feridos. Os 2 homens apresentaram ferimentos graves, já que ficaram presos às ferragens. Ambos estão encaminhados aos hospitais de restauração no bairro do Derby e Esperança nos bairros dos Coelhos, também no Recife. O motorista do coletivo apresentou o estado de choque com o acidente, com alteração de pressão arterial e acabou atendido no local. Um homem que não teve a identidade revelada acabou preso na manhã deste último domingo na rodoviária de Itabuna, no sul da Bahia, depois de vandalizar um ônibus rodoviário da empresa Rota Transportes Rodoviários. Ao perceber que uma família seguia atrasada para o embarque, o motorista do ônibus gentilmente parou o coletivo antes de seguir viagem, porém, a criança foi impedida de embarcar por não estar com a documentação adequada. Mesmo com a avó da criança presente para embarcar, o condutor da empresa de ônibus informou que não é possível seguir viagem com crianças sem a documentação necessária, como determina os órgãos de fiscalização. Com a negação do embarque, o pai da criança, que seguia no local com a avó e a mãe da criança, passou a impedir que o ônibus deixasse a rodoviária em um momento de fúria e revolta com a situação, ou mesmo quebrou um para-brisa do ônibus com um capacete. Agentes da Polícia Militar do Estado da Bahia acabaram acionados para a ocorrência e prenderam um homem. Devido ao ônibus ser vandalizado, a viagem acabou atrasada, já que o coletivo precisou ser trocado. O Sindicato das Empresas de Transporte de Passageiros da região metropolitana de Campinas informa que 2 ônibus urbanos que atendem um serviço municipal acabaram vandalizados neste último domingo. Os 2 coletivos que atendem as linhas azul foram atingidos por pedras e ao trafegarem pela rodovia Santos Dumont, após o ponto de embarque depois do Campinas Shopping. De acordo com a entidade, ambos os ataques aos ônibus ocorreram próximo das 7 horas da manhã, atingindo os ônibus de prefixo 1944 que operavam a linha 193 Aeroporto Rodoviária. O segundo carro, de prefixo 1597, que atendia a linha 1.20 Terminal Ouro Verde ao Terminal Central, teve o vidro da porta de desembarque quebrado pela pedrada. Os 2 ônibus foram encaminhados para a garagem e passarão por reparo e só depois serão disponibilizados novamente. Um acidente envolvendo um ônibus da aviação Eucatu no início da tarde desta segunda-feira deixou diversos passageiros feridos, como informa a Polícia Rodoviária Federal. Segundo a corporação, o acidente ocorreu na altura do quilômetro 27 da BR-319, no sentido Humaitá, quando o ônibus saiu da pista e caiu em um igarapé. O coletivo seguia viagem no trecho de Porto Velho ao Humaitá e chovia muito no momento do acidente. Agentes do Corpo de Bombeiros e do SAMU foram acionados para a ocorrência. Os feridos foram encaminhados para unidades de saúde em Porto Velho. Até o momento, não foi possível saber o número de passageiros a bordo e os de feridos na ocorrência. Um acidente envolvendo um micro-ônibus escolar que transportava alunos da Escola Municipal do Ensino Fundamental Dona Leopoldina mobilizou toda a cidade de Taquara, no interior do Rio Grande do Sul. De acordo com o Corpo de Bombeiros, o acidente ocorreu por volta de 5 horas da tarde desta última segunda-feira, quando o coletivo seguia a viagem com 13 estudantes.
A prefeitura de Taquara informa que o micro-ônibus tombou em uma ribanceira, caindo de uma altura de cerca de 10 metros. O Corpo de Bombeiros do Rio Grande do Sul informa que conseguiu finalizar a ocorrência próximo das 9 horas da noite. Segundo o governo municipal, uma menina e um menino de 5 anos precisaram ser transferidos para o Hospital de Pronto-Socorro de Canoas, que afirma que ambos seguem em situação estável. Um ônibus rodoviário do cantor sertanejo Thiago Carvalho acabou perdendo o controle e tombou na tarde desta quarta-feira, dia 20, em Pouso Alegre. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, o acidente com o ônibus ocorreu na rodovia Fernão Dias, a BR-381, deixando ao menos 6 feridos. Agentes do Corpo de Bombeiros de Minas Gerais e da concessionária Artéries Fernão Dias atenderam a ocorrência. O ônibus seguia a viagem, transportando 18 passageiros, entre músico e a equipe técnica do cantor. O cantor e sua esposa não estavam no coletivo, pois desembarcaram em São Paulo, onde residem atualmente. De acordo com informações da assessoria dos artistas, o ônibus saiu de Telemanco Borba, no interior do Paraná, e seguia a viagem para Belo Horizonte. Entre as pessoas feridas, 2 apresentaram ferimentos mais graves. Todas as vítimas foram levadas para o Hospital Samuel Libânio, na cidade de Pouso Alegre, em Minas Gerais. Um ônibus da aviação Grajaú, que fazia a linha 609110 Vargem Grande do Terminal Santa Amaro, acabou colidindo contra uma lanchonete na manhã desta quarta-feira, dia 24, na Avenida das Palmeiras, na zona sul da capital. De acordo com o Corpo de Bombeiros de São Paulo, um passageiro acabou ferido com um forte impacto da batida, ao se chocar contra a catraca do ônibus. Agentes do SAMU também atenderam a ocorrência do acidente. O estado de saúde do passageiro não foi atualizado. A SP Trans informa que a concessionária foi orientada a prestar auxílio às vítimas. Um boletim de ocorrência será registrado. Uma passageira de 55 anos que não teve a sua identidade revelada acabou ferida na última quinta-feira, depois que um ônibus da autoaviação Mercedes se atingido por um pinheiro. De acordo com o Corpo de Bombeiros, ao menos 4 passageiros apresentaram ferimentos. A passageira, que seguia sentada na janela, acabou presa às ferragens. A cidade de Curitiba registrou nesta data rajadas de ventos que chegaram a 36 km por hora. Os feridos acabaram atendidos e a passageira presa às ferragens foi resgatada e atendida em um hospital da cidade. Os galhos atingiram seu rosto. Segundo a equipe, a vítima não corre risco de morte. A Prefeitura de Curitiba informa que o trânsito na região precisou ser interditada e que o pinheiro atingiu também cabos de fiação elétrica e a região acabou ficando sem energia. O Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios informa que a primeira turma civil manteve decisão que condenou a aviação Mota a indenizar um homem lesionado durante troca de pneu de ônibus da ré. A decisão ficou a quantia de R$50 mil por danos morais. De acordo com o processo, o ônibus da aviação Mota estourou um pneu próximo ao local de trabalho do autor e que, diante disso, ele ofereceu ajuda para sanar o problema. Porém, ao iniciar a troca do pneu, as câmeras de ar do ônibus baixaram, pois não teriam informado que o veículo estava desligado, momento em que o ônibus caiu por cima dele, ocasionando lesões graves. Segundo o homem, foi feito contato com a aviação Mota a fim de que prestasse assistência, porém a ré se manteve omissa. O autor relata que teve que se submeter a uma cirurgia para colocação de pinos e que sua respiração total ainda é incerta. Também alega que se encontra sem qualquer renda para o seu sustento de sua família, pois quando ocorridos os fatos, encontrava-se desempregado e que apenas fazia bico. O autor relata que teve que se submeter a uma cirurgia para a colocação de pinos e que sua recuperação total ainda é incerta. No recurso, a empresa argumenta que houve culpa exclusiva da vítima, pois ela não teria tomado os cuidados necessários ao manusear o pneu do veículo. Sustenta que não cabia ao motorista prestar informações, já que foi o autor que se prontificou a ajudar o funcionário da empresa e, portanto, assumiu todo e qualquer risco. Por fim, alega a ausência de responsabilidade e que o dano moral não foi comprovado no processo. Ao julgar o recurso, a turma civil pontua que ficou evidenciado que o condutor do ônibus da aviação Mota permitiu que o autor
proceder-se à troca do pneu, sem prestar as informações necessárias à segurança da vítima. Assim, para os desembargadores, a empresa deve responder pelos danos causados em razão do tombamento do ônibus sobre o demandante, os quais ensejaram fratura de bacia e lesões testicular. Finalmente, o colegiado explica que é irrelevante para fins de responsabilização a alegação que teria sido o próprio autor que prontificou em ajudar o funcionário da empresa. Portanto, constatado que o acidente decorreu da omissão do condutor do ônibus e causou danos à integridade física do autor, a reparação dos danos pela empresa apelante é medida que se impõe, finalizou o desembargador relator. A decisão é unânime. Muita gente já pegou uma linha de ônibus pela primeira vez e, sem saber em qual ponto descer, teve de recorrer ao cobrador. Hoje, com muito sistema de transporte pelo país rodando apenas com motorista, obter informação fica ainda mais difícil. A Luminator Technology, empresa sediada em Caxias do Sul, decidiu colocar o dedo nessa ferida e investir na informação aos passageiros. Ela desenvolveu um produto com sugestivo nome de Próxima Parada. E é exatamente isso que se imagina. Ela avisa a todos os passageiros qual é o próximo ponto de desembarque, por meio de áudio e ainda de uma tela dentro do ônibus. Se isso não é novidade para quem viaja para cidades como Londres, onde esse sistema existe há muito tempo, no Brasil isso infelizmente é desconhecido. Pois saiba que 2 cidades já estão usando esse sistema. Curitiba e o BRT do Rio de Janeiro já trafegam com ônibus com Próxima Parada embarcado. O diretor-geral da Luminator Brasil, Guilherme Demore, ressalta que hoje no Brasil, ao contrário de muitas cidades europeias, o uso do transporte público é quase de uso exclusivo de pessoas que não têm outra alternativa. O diretor da Luminator acha interessante que os ônibus atualmente fabricados no país são reconhecidos como veículos de alta tecnologia, o que contrasta com o pouco investimento que se faz para melhorar a experiência do passageiro. O Próxima Parada, ele conta, já é obrigatório no transporte do Chile. E aqui no Brasil, sua luta no momento é homologar essa tecnologia e as gerenciadoras de transporte coletivo. Isso já acontece no Chile, além de Curitiba e no sistema do BRT do Rio de Janeiro. Demore estende que não se pode jogar nas costas do operador outros custos adicionais, ou seja, a instalação desse sistema deve caber ao empresário de forma individualizada. Além do áudio, o Próxima Parada conta com uma tela interativa que informa digitalmente qual o próximo ponto no itinerário de uma linha. Para o BRT do Rio de Janeiro, foram fornecidos 2 produtos diferentes. Parte dos ônibus tem sistema de Próxima Parada com as telas TFT ou transitor de película fina. Nessas telas, além do mapa de linhas das próximas paradas, é possível veicular vídeos de publicidade. A outra parte tem um sistema com painel interno, apenas com a possibilidade de informação de próxima parada descrita no produto, sem mapa de linhas e publicidade em vídeos. Em Curitiba, o sistema existente é com painel interno, apenas com possibilidade de informação de próxima parada descrita no produto, sem mapa de linhas e publicidade em vídeos. Já no caso do Santiago do Chile, além do sistema de próxima parada completo com telas TFT, na parte dos painéis externos de parte frontal inferior e lateral do ônibus são utilizados painéis de alta resolução que exibem diversas paradas do ônibus. Começaram a circular pela primeira vez em linhas os novos ônibus Marco Polo Paradiso G8 1350, comprados pela Nova Itapemirim Zantur. De acordo com o diretor operacional da empresa, Júlio César de Assis, a primeira linha a receber o novo modelo de ônibus é de São Paulo a Rio de Janeiro, com partida prevista às 11 da noite nesta terça-feira, dia 19 de março, do terminal Tietê, na zona norte da capital paulista. A principal característica deste modelo é a capacidade do bagageiro maior e que a dos ônibus de um andar a mais comumente utilizados no mercado. Os próximos horários das linhas têm a seguinte programação. Para esta quarta-feira, dia 20, foram de 10h15
de São Paulo a Nanuque e de 11h30 da noite de Rio de Janeiro a São Paulo, e de quinta-feira, dia 21 de março, a 1h15 da tarde de Nanuque para São Paulo. Júlio de Assis também disse que estes horários são programações, podendo eventualmente haver alterações e que mais linhas gradativamente vão receber este ônibus. Os veículos fazem parte de um lote total de 20 unidades do modelo com chassi Mercedes-Benz O500 RSD, equipados com 3 eixos e motorização Euro 6. O Detro RJ determinou a intervenção da linha P415, Barra de Japuranã à Barra do Piraí, para garantir a retomada da circulação dos ônibus. Desde o último sábado, dia 16, a linha passou a ser operada pela Aviação Progresso, em substituição à Aviação Barra do Piraí. A medida foi tomada após o órgão constatar a má prestação do serviço, além da recomendação do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro. A Promotoria de Justiça de Tutela Coletiva do Núcleo Vassouras atuou em conjunto com o Detro RJ para que o serviço fosse melhorado e atendesse minimamente às necessidades da população. A decisão tem validade de 365 dias, ou até a realização de licitação do serviço de transporte intermunicipal de passageiros em todo o estado. De acordo com a promotora de justiça Renata Cossates, o papel da atual gestão foi determinante para a efetivação da medida. Leonardo de Lima Matias, presidente do Detro RJ, contou que a autarquia está avançada nos estudos de licitação do transporte intermunicipal de passageiros, prevista para o segundo semestre deste ano. O Corinthians e a fabricante de ônibus e carrocerias da Caio anunciaram oficialmente seus planos para a restauração do lendário ônibus Mosqueteiro 1, em um gesto de resgata um momento histórico do futebol brasileiro. Em 1976, esse veículo transportou os jogadores para um memorável confronto contra o Fluminense no Maracanã, onde cerca de 70 mil torcedores alvinegros marcaram presença nas semifinais do Campeonato Brasileiro. Por meio de um vídeo divulgado no Instagram, o Corinthians e a Caio compartilharam a notícia, despertando a expectativa dos torcedores para os detalhes dessa transformação. A reformação do Mosqueteiro 1 não apenas preserva a memória do clube, mas também homenageia seu legado. Este ônibus tornou-se um símbolo de determinação e paixão corintiana, transportando os jogadores para um jogo que marcou a história do futebol brasileiro. Agora, essa iniciativa promete revitalizar esse ícone, mantendo viva sua história para futuras gerações. O vídeo divulgado nas redes sociais oferece aos fãs uma prévia do que está por vir, enquanto sua expectativa aumenta para a revelação de todos os detalhes da reforma. E antes de finalizar, uma última notícia. No próximo dia 6 de abril, Juiz de Fora será o centro de um evento que promete encantar os apaixonados pelo universo rodoviário, a 4ª edição do Expo Bus, com uma seleção diversificada de ônibus que vão desde os modelos clássicos até os mais recentes lançados no mercado. O local será a garagem da Aviação São Francisco, localizada na rua Osório Campos, 141, Nova Era, Juiz de Fora. A data será no dia 6 de abril, o horário de previsão é das 10 da manhã às 5 da tarde. Mais de 50 ônibus estarão em exposição, oferecendo aos visitantes uma oportunidade única de apreciar uma variedade de veículos raros de coleção, ao mesmo tempo que podem conhecer as últimas inovações tecnológicas e de design no transporte rodoviário. O evento é aberto ao público de todas as idades e é entrada gratuita. A Expo Bus é uma celebração do passado, presente e futuro do transporte rodoviário, reunindo história e tecnologia. Então essas foram as últimas notícias, informações e ocorrências do mundo rodoviário. Não se esqueçam que em breve traremos mais notícias e informações somente aqui para você. E espero que tenham gostado do vídeo, uma boa noite para todos e até a próxima.